o senhor não se admite, não tem a noção sequer da arrogância, do desprezo e da desumanidade que estão incluídas e que são características das afirmações que o senhor tem produzido ultimamente. O senhor, perante aquelas que são as maiores vítimas da austeridade imposta ao país pela Troika, aquelas que são as principais consequências, os desempregados, os que perderam a casa, os chamados sem-abrigo, as principais vítimas da austeridade imposta ao país para obter meios financeiros, para socorrer bancos como aquele que o senhor administra, o senhor, perante as vítimas daqueles que foi preciso vitimizar para socorrer o seu banco, o senhor não tem nem sequer a noção da arrogância, da pesporrência e da desumanidade que encerram estas suas afirmações. O senhor também há pouco invocou como proteção da sua posição benévola, lá está, de boa fé, a sua formação católica. Sr. Fernando Ulrich, eu também lhe vou dizer uma coisa, se quiser aceitar, aceite. O senhor ofende os católicos deste país que se revoltaram e que se indignaram perante a arrogância e a desumanidade das afirmações que o senhor produziu. E basta ir às redes sociais para perceber aquilo que o senhor não consegue perceber. A desumanidade daquilo que disse. Eu vou citar aqui duas afirmações do Sr. Ministro. Os acionistas do BPI não estavam disponíveis. Não há problema. O Estado está. O Dr. Vítor Gaspar vai buscar o dinheiro aos desempregados, às empresas, para pôr no BPI. Os acionistas podem, mas não estão disponíveis. O Estado está, o Dr. Vítor Gaspar está. Segunda afirmação. A recapitalização não implica despedimentos. 2.217 foi o que ouvimos todos aqui dizer. O Sr. Dr. Vítor Gaspar diz que não. Eu julgo que a dimensão da retórica política, a dimensão da falácia política do professor Vítor Gaspar está bem patente nestas duas declarações. Elas dizem tudo e dizem tudo sobre tudo. Não dizem apenas sobre o assunto versado. Dizem sobre as mudanças das metas, as alterações dos objetivos, sobre o que se não diz que se vai fazer, sobre o desprezo com que se tratam os portugueses, sobre o reconhecimento dos falhanços, sobre as cambalhotas que se pretendem ocultar. Esta retórica e esta falácia política diz tudo sobre a postura do Dr. Vítor Gaspar perante esta Câmara e perante o país. Mas eu não vou dar mais importância a isto, porque é com esta realidade que temos que viver, até que o Dr. Vítor Gaspar seja substituído por alguém. Mais tarde, mais cedo do que tarde, é o meu desejo. Aparentemente, e segundo as afirmações do Governador do Banco de Portugal, os acionistas privados não teriam os fundos suficientes para fazer isto. Eu tive a fazer uma pesquisa à procura dos lucros do BPI e dos dividendos distribuídos e só encontrei dados relativamente a 2004 e 2010 e mesmo assim para conjunto de 4 bancos, BES, BCP, BPI e Santander. E neste período, 2004 a 2010, dados oficiais, estes 4 bancos, em que se inclui o BPI, tiveram, de acordo com esses dados oficiais, lucros na ordem de 10.040 milhões de euros. E teriam distribuído aos seus acionistas 45% destes lucros, ou seja, 4.560 milhões de euros. Os números não estão desagregados para o BPI, mas com certeza não terá dificuldade nenhuma em neste período, até num período mais alargado, digamos 2000 a 2010, num período de 11 anos, dizer quais foram os lucros do BPI e qual foi a percentagem desses lucros e o montante que foi distribuído aos seus acionistas, até porque são dados públicos, não são segredo e, portanto, com certeza não poderá facilitar esses números. Independentemente do valor que der, estes números para os 4 bancos agregados mostram que foram distribuídos milhares de milhões de euros aos acionistas dos bancos privados portugueses nos últimos anos. E, portanto, levanta-se naturalmente esta questão:
Porque é que não são os próprios acionistas que receberam na forma de dividendos milhares de milhões de euros ao longo dos últimos anos a proceder às operações dos bancos? A ideia que fica é quando as coisas correm bem, nem sequer ouvi falar do Estado, na banca privada, e portanto tem os seus lucros e distribuem os dividendos aos acionistas privados. Quando as coisas estão mais apertadas, aí vai-se chamar o Estado e o Estado que venha fazer a recapitalização em vez dos acionistas. O próprio governador do Banco de Portugal, na sexta-feira passada, disse aqui que esta operação não era uma operação isenta de riscos. Há riscos. E a ideia que transparece é que os acionistas privados não quiseram correr estes riscos e preferiram corrê-los com o dinheiro dos contribuintes, com o dinheiro do Estado. E, portanto, a pergunta quando colocava era simples: quanto é que teve o banco desde 2000, por exemplo, de lucros, quanto é que distribuiu centenas de milhões de euros aos seus acionistas, ou milhares de milhões, não sei, e porque é que não são esses próprios acionistas a tomarem nas suas próprias mãos a tarefa de recapitalizarem o seu próprio banco? Quando o Sr. Deputado teve a palavra para fazer perguntas, fez as perguntas que entendeu. Agora é a minha vez, não sei, pode utilizar a terceira ronda ou pedir a inscrever-se em 2 minutos para fazer as perguntas que entender. Mas permitam-me que seja eu a decidir que perguntas é que eu coloco. Muito bem, quando o Sr. Deputado interviu, não fui eu que lhe disse que perguntas é que havia de colocar. Portanto, a primeira pergunta está colocada, apesar destas perturbações aqui levadas a cabo pelo Sr. Deputado do PSD. A segunda pergunta. O banco apresentou há dias os seus resultados para 2012, e de acordo com estes resultados, o crédito concedido, em geral, caiu 3,8%. E o crédito às empresas caiu 10,3%. Apesar disto, o banco conseguiu resultados extremamente positivos, e o próprio banco os caracterizou como resultados extraordinários. E o que é que explica estes resultados positivos? Ganhos em operações financeiras, na ordem de 401 milhões de euros, mais 95% do que em 2011, e destes 401 milhões de euros, 299 milhões foram lucros com venda de títulos da dívida pública. Ou seja, o sucesso, os lucros que o banco teve em 2012 não se deveram ao apoio à economia, às empresas, às famílias, mas sim, e permitam-me utilizar esta expressão, especulação em torno da dívida pública. E a pergunta que eu lhe queria colocar, e a segunda pergunta, é se existe no plano de recapitalização do BPI condições concretas para apoio à economia. Quais são essas condições, se pudesse especificá-las e quantificar com números, e quais são os objetivos que o BPI tem que cumprir no que diz respeito ao apoio à economia. Esta questão da recapitalização está intimamente ligada a um problema que já aqui foi abordado, que é o do financiamento da economia. E nas melhores condições que o senhor considera que existirem depois do programa de recapitalização. Eu achava melhor que o senhor Secretário de Estado das Finanças falasse com as empresas, para perceber onde é que estão essas melhores condições. É que todos eles dizem o contrário, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Todos eles dizem que não têm condições para se financiarem, na maioria dos casos, excetuando os grandes grupos económicos, porque as condições de financiamento são impensáveis do ponto de vista da rentabilidade industrial ou comercial dos projetos. O Sr. Secretário de Estado pensa o contrário, está bem, fica a pensar aí, até ver as falências sucederem-se atrás das falências.